Boa noite, gente. E aí, como é que vocês estão? Que saudade de vocês. Já tô matando um pouquinho, né? Daqui a pouco a gente já enjoa. É igual família, né? Gente, tô com uma leve gripe, então eu vou tossir, espirrar a live inteira. Não repara, mas a gente conversa assim mesmo, tá bom? Alci, não peguei seu presente, amiga. Cheguei atrasada, corri pra atender, fazer, mas pego daqui a pouco saindo daqui, tá? Obrigada, amor. Um beijo. Que pena que eu não tava aqui pra te dar um chamego. Gente, vamos lá então começar a nossa conversa de hoje. Qual que é o nosso tema? Quem que vai colocar aí pra mim e me lembrar do tema que a gente vai conversar hoje? Hoje a gente vai falar sobre como é que a gente pode aprender, né? Como que se aprende, como é que faz pra gente conseguir caminhar com as nossas próprias pernas. E assim, já falei isso pra vocês várias vezes, né? Pra nós, dentro do nosso sistema humanizado, se uma proposta não é atraente pra gente, então se a gente não percebe que ganha muito realizando um determinado movimento, aquilo não é interessante pra nós, sabe? Então todas as vezes que você colocar alguma coisa pra você, colocar como uma meta, como um objetivo de vida, como eu preciso fazer isso, tem que ser dessa forma, etc. Se todo o teu sistema não tiver alinhado de forma positiva àquela ideia, no sentido de que ele vai ganhar muito por conta dessa posição, dessa decisão, dificilmente você vai conseguir caminhar nessa direção. Matos, mostra a camisetinha linda que você tá aí, gatinha. O que tá escrito? Olha lá. Eu sei que tudo coopera para o meu bem. Forever, Matos, pra sempre. Sabemos? A Alcilene também tá. A sua é a mesma, Alci? Eu sei que tudo coopera para o meu bem? Ou o poder é meu? Eu vivo a vida com leveza e alegria. Ai, minhas openzettes são demais, gente. Fala sério. Todos caracterizados. Então, nosso papo de hoje vai ser sobre isso, tá? Carequinha, Matos. Nosso papo de hoje vai ser sobre isso. Então, assim, tá. Racionalmente falando, eu sei que é importante que eu caminhe com as minhas próprias pernas. Então, se eu sentar para ter uma conversa com uma amiga, com qualquer pessoa, é óbvio que eu, com o meu grau de maturidade, pelo que a gente já viveu na vida, a idade que tem e tal, você sabe, eu sei que é importante que a gente saiba, consiga caminhar com as nossas próprias pernas. Só que muitas vezes, mesmo sabendo, mesmo tendo essa consciência, primeiro, a gente não tem absoluta convicção de que isso valha realmente a pena. Por quê? Porque muitas vezes, em todos os momentos nos quais eu dependi de alguém, de alguma forma, eu me senti protegida, eu me senti segura, eu me senti muito acolhida, eu me senti especial, vista. Então, no meu sistema, quando eu falo com vocês meu sistema, entendam que eu tô querendo dizer assim, ó, o meu campo emocional, o meu campo lógico, tudo que me representa, não só o aspecto da mente raciocinando, mas todo um composto, tudo que me constitui, tudo que me compõe. Nós não somos aqui apenas seres racionais, pelo contrário, até aquilo que chega à nossa razão chega por conta de um filtro, e esse filtro está carregado de emoções, de crenças, etc. Então, até chegar aqui na lógica e na razão, já passou por tanta coisa, até você dizer assim, ó, eu acho que isso é certo, te amo, amor. Ele manda um monte de coraçãozinho preto pra mim, não sei muito bem o que quer dizer isso, mas deve ser amor, né, o amor negro dele, sei lá o que é isso. Né, Antônio? Vai saber. A gente responde, te amo, tudo bem. Cada um com sua cor de coração. Aí, não, ele vai falar que é do Corinthians. Aí, o que acontece? Eu preciso, para uma coisa dar certo, para uma coisa funcionar, para eu dizer assim, ó, eu quero andar com as minhas próprias pernas.
eu quero parar de depender das pessoas em todas as áreas. Então, financeiramente, emocionalmente, intelectualmente, eu quero parar de depender, eu quero me sentir bom o bastante, seguro bastante, capaz o bastante para andar com as minhas próprias pernas. Eu quero isso. É o meu desejo. Tá. Para eu conseguir estabelecer isso de fato, sair do campo das ideias e colocar isso em prática, eu preciso alinhar o meu sistema interno, esse mundo invisível, das minhas emoções, das percepções, de tudo que eu vivi. Eu preciso alinhar isso com essa ideia que a minha lógica e a minha razão tá me propondo. Porque se tiver desalinhado, vocês já sabem, por experiência própria, pelas nossas conversas e tudo mais, que quem é que sempre vence? Se a minha razão estiver falando para eu ir pelo caminho A, mas todo o meu sistema emocional estiver me mandando pelo B, em qual é que eu acabo indo? Sempre por aquele que é um troço maior que me puxa. E aí, eu não estou falando da emoção percebida por nós. Porque talvez você me ouvindo falar isso, dê a entender assim, Paula, eu amo este homem, mas esse homem é agressivo. E eu usei a minha razão e não a minha emoção e me separei dele. Então o que você tá falando não faz sentido. Não é isso que eu tô dizendo. Quando você, mesmo amando aquele homem que era agressivo, decidiu romper e seguir o seu caminho, sim, um impulso emocional mais forte do que o amor que você sentia por ele te condicionou a sair dessa situação. Então pode ter sido o amor pela sua vida que você despertou, amor pelos seus filhos que você não aguentava mais aquela situação, amor pelos seus pais, um desejo muito grande de mudança. Um impulso emocional que foi maior e mais forte do que esse amor fez com que você mudasse o rumo. Então, quando eu digo para vocês que existe um impulso emocional que nos direciona, que nos condiciona e que nos empurra a tomar uma atitude, não necessariamente é aquela emoção percebida por nós naquele momento, certo? Então, existe uma coisa oculta, existe uma coisa não percebida por mim, lá dentro de mim, que o tempo todo tá me empurrando nas direções nas quais eu tenho caminhado, certo? A gente já conversou bastante sobre isso. É um mecanismo que pode ser minuciosamente explicado, por exemplo, quando você assiste uma sessão. Tem uma sessão, rapidinha que eu fiz, eu não fiz uma sessão, né? Eu fiz uma parte do protocolo com a Fernanda, se eu não me engano o nome dela, tá aqui no canal do YouTube. Depois vai lá e dá uma olhada. Porque às vezes eu explico isso pra vocês, é uma técnica, é uma coisa complexa, mas quando você vê ali uma parte dessa sessão, né? Que é um troço gigante, eu fiz ali um pedacinho. Isso fica mais claro, porque você percebe o quê? Aquilo que a gente chama de problema e desconforto é percebido por nós. Então, eu digo assim, o meu problema é esse, o meu desconforto é esse, a minha contrariedade é essa. Beleza. E eu tô a minha vida inteira lutando contra aquele ponto, contra aquele aspecto. Tô lá, me debatendo e guerreando com aquilo. Quando você vê o processo, quando você vê ali na sessão com essa moça, por exemplo, que eu entro no campo emocional dela e vou buscar a origem emocional que impulsionou essa mulher constantemente a tomar as decisões que ela tomou, a seguir os caminhos que ela tomou, aí você vai entender o que eu tô querendo dizer. Aí você vai dizer, Paula do céu, nunca que eu ia imaginar o Lé com Cré, um troço nada a ver, que foi condicionando e empurrando essa mulher a ter essa atitude, a ter esse comportamento, a se isolar de pessoas, a evitar a família. Então fica muito claro. Sugiro que vocês em algum momento assistam esse vídeo, procurem lá. Foi uma mini sessão lá, um processinho que eu fiz com acho que é Fernanda o nome dela, se eu não me engano. Quem lembrar aí, bota pra mim depois, mas acho que é esse o nome dela. Então, assim, quando a gente fala assim, legal, tô consciente, eu quero andar com as minhas próprias pernas, porque racionalmente falando, intelectualmente falando, eu sei que isso vai me beneficiar. Por que que vai me beneficiar? Vamos pensar num bebezinho? Pensa numa criancinha, um bebê, tá? Ele é absolutamente dependente de que alguém dê comida, dê todo o alimento que ele precisa, cuide, abrace, proteja. Se tá com frio, bota roupa, se tá com calor, tira. Ele é 100% dependente, não é isso? De que alguém esteja ali olhando, zelando, cuidando, nutrindo o tempo todo.
Então, ele consegue, se ele tá desconfortável com a fralda molhada, sozinho se trocar? Não. Ele fica extremamente irritado com isso. Grita, debate isso, aquilo, até se fazer entender. E aí ele tá ali, vai receber o cuidado para alcançar aquele objetivo e sair daquele desconforto. Então, obviamente, viver essa situação tem prós e contras. No caso do bebê, ele tem alternativa? Ele tem saída? Não, é o que ele tem. Então, com as ferramentas que ele tem, ele faz o que? Ele grita, ele berra, esperneia para que alguém vá lá e socorra. Nós, nesse corpinho de adulto, com essa idade que a gente carrega, esse monte de coisa que a gente já passou, muitas vezes a gente se comporta como um bebê em diversas áreas da nossa vida. Só que hoje a gente tem a opção de não depender dessa pessoa, de caminhar com as nossas próprias pernas. Mas para isso, primeiro, por que vale a pena eu caminhar com as minhas pernas? Primeiro, pelo óbvio, eu não vou precisar ninguém me tirar minha fralda molhada. Eu mesma, com a minha força, com a minha capacidade, saio daquilo que me deixa desconfortável. Encontro uma saída, uma solução, um caminho. Porque não tá bom pra mim, então eu vou fazer alguma coisa pra mudar. Eu estou querendo receber alguma coisa. Eu não preciso ficar esperando que alguém me traga. Eu posso construir um caminho, construir uma estratégia, desenvolver, fazer ali um movimento para chegar onde eu quero. Não é isso, gente? Não é isso que vai diferenciar aquela pessoa que está aprendendo ou que aprendeu a andar com as suas próprias pernas, daquela pessoa que vai ficar ali dependente, esperando, aguardando que alguém venha resolver, que alguém venha socorrer? Obviamente. Então, é lógico que você, sabendo disso, vai bater no peito e dizer: não vejo a hora de ser independente, não vejo a hora de andar com as minhas pernas, não vejo a hora de poder fazer o que eu quero, a hora que eu quero, de usar o meu dinheiro da forma que eu quero, né? Não é isso? Quem não quer ter liberdade financeira, ter liberdade intelectual para poder se comunicar da forma que quer, para poder se sentir livre, para dar a sua opinião, para se expressar, para usar a roupa que gosta, para falar do jeito que gosta, se sentir livre em todos os aspectos, livre para chegar na sua casa a hora que você quer, sair a hora que você quer, entrar, ter liberdade para usar o seu chuveiro a hora que você quer, porque tem gente que nem isso tem, não é verdade? Então, nós buscamos isso de forma involuntária, a gente quer se sentir livre, a gente almeja essa liberdade. Porém, por mais que eu quero ser livre, eu quero muito mais ser vista. Eu quero muito mais me sentir protegida. Eu quero muito mais me sentir parte de um grupo de pessoas. Eu quero muito mais me sentir importante, cuidada. E quando a gente começa a andar com as nossas próprias pernas, a tendência é que a gente não se sinta assim em muitos momentos. Por quê? Porque eu já não preciso mais de alguém fazendo por mim. Eu já não preciso mais daquela pessoa me olhando para fazer por mim. Nessas férias, eu viajei com 2 sobrinhas, com a família, né, do meu namorado e tal. Então, tem 2 menininhas. E aí, uma virou pra mim num momento e falou assim, achei muito interessante. Você gosta mais da minha irmãzinha mais nova? Porque ela é pequena, porque ela é menor e tal. E aí, eu fiquei observando aquilo, né, eu falei, gente, olha, né, a percepção de que o menor, ele vai receber mais atenção, mais cuidado, mais carinho, ele vai ser mais engraçadinho. E se eu tô inundando o meu, vamos chamar assim, painel de crenças com essa informação, automaticamente eu já tô criando um bloqueio, uma resistência a crescer, a ser absolutamente independente. Porque me parece que quanto mais eu me aproximo dessa liberdade, dessa independência, menos atraente eu me torno. Menos importante eu me torno. Menos cuidado eu recebo. Oi, meu gatinho. Cheiro pra tu. Menos cuidado eu recebo. Percebe? Numa simples colocação e fala que tá cheia de emoção, cheia de dor, de medo de perder, de ficar sozinha, de não receber mais aquilo, de não saber como se comportar para ter
a atenção, o abraço, o carinho para ser sexy no sentido de atraente, de chamar para si, essa informação emocional tá se fixando naquela pessoa. Vocês entendem o que eu tô dizendo? Então, se eu começo a me inundar de uma mensagem, de uma informação que diz que quanto mais adulto eu me torno, menos atraente eu fico. Quanto mais independente, mais inteligente, mais capaz, menos as pessoas vão estar perto de mim, menos elas vão me dar a mão. Porque agora eu já sei atravessar a rua, não preciso de uma mão me segurando. Agora eu já sei ir na casa do vizinho sozinho, não preciso que ninguém vá e me leve e esteja comigo fazendo aquela caminhada. Eu não preciso que alguém esteja olhando para ver se eu tô fazendo certo ou errado. Então, olha quanto nós perdemos, entre aspas, nessa transição de dependente em todas as áreas para independente. E aí, se a gente for pensar friamente juntos aqui, quantos de nós ainda vivemos como bebês em alguma área da nossa vida? O quanto você precisa que os seus pais aplaudam os seus resultados? Quanto você precisa que o seu chefe veja e reconheça o que você está fazendo? O quão você ainda não é suficientemente capaz de ser aquele que te aplaude, que vê se está certo ou errado o que você está fazendo, que analisa se o caminho é seguro ou perigoso. Reflitam sobre isso que eu estou falando. O quanto em algumas áreas da nossa vida a gente ainda condiciona um limite de crescimento, de evolução, de desenvolvimento pessoal, como profissional, como marido, chefe da casa, como esposa, chefe do seu lar, como dona do seu negócio aí, como um funcionário de uma empresa, como líder. O quanto a gente tá se diminuindo para poder caber dentro de um cenário que a gente conseguiria se sentir, seguro, acolhido, respeitado. Entende? Então, assim, você, no momento que você ouviu ali, qual é o tema da live? Quero aprender a caminhar com as minhas próprias pernas. Certeza que dentro de você vibrou. Como eu quero andar com as minhas próprias pernas em todas as áreas da minha vida. Como eu quero ir para o meu trabalho, fazer o meu trabalho e me sentir realizado. Não importa se tem alguém olhando e aplaudindo, eu tô lá, tô entregando o meu melhor. No final do mês, o meu reconhecimento tá lá. E se eu estou almejando uma promoção, um isso ou aquilo, que é algo específico e pontual, eu posso pleitear por isso de forma madura. Fulano, tô aqui, meu desejo é esse. Então, como é que a gente faz? O que eu preciso entregar? O que precisa ser feito? O que você precisa perceber aqui na minha área para que eu alcance uma promoção? Falta a oportunidade do cargo, de liberar alguém acima de mim, porque o meu trabalho já tá legal, já sou bom bastante. Você precisa que os meus resultados mudem. O que é? Mas a gente não age assim. Dificilmente a gente age assim. A gente fica ali fazendo e, como crianças emocionais, a gente fica implorando um reconhecimento, um olhar tal, justificando essa esperança, essa expectativa na história do dinheiro da promoção. Na verdade, não é isso. Não é isso, porque se eu estou focada naquilo, então eu vou chegar para a pessoa que me interessa, que pode me ofertar aquilo, pode me oferecer aquilo, e vou ser objetiva com essa pessoa. Fulano, eu estou nessa empresa há 2 anos, meu objetivo é crescer nessa empresa, eu desejo uma promoção. Ou nessa área. O que precisa acontecer? Paulo, você precisa melhorar esse número, você precisa melhorar isso aqui na sua equipe e precisa ter uma vaga aqui. Ok, eu te entregando isso
Temos um acordo, tá beleza, você tá satisfeito com o meu trabalho, tem alguma coisa que você tem a dizer? Não, tranquilo, você entra, beleza, beleza. Percebe? Mas não é isso que a gente faz. A gente quer o elogio. A gente quer o chamego na orelha. A gente quer o chefe falando na frente de todo mundo como a gente é importante, como que, nossa, sem o nosso trabalho, aquela empresa tinha desmoronado. Entendeu? Mal a gente sabe que você sai num dia, entra outro, filho, e segue o baile. Nada vai mudar, que você morreu. E você morrer? Acabou a empresa, então, que você trabalha, que você morreu. Para, né? Ah, você morreu, sua mãe vai falar, o que vai ser da minha mãe se eu morrer? O que vai ser dos meus filhos? Filha, vai seguir o baile, desculpa. As fotinhos ficam na estante 1, 2 semanas. Depois pega um pó lascado, dá trabalho, eles guardam no armário. Depois de lá, de um tempo, alguém vai fazer uma faxina, tu vai parar sabe aonde, né? Não vai ficar guardando foto de defunto. Ainda mais tem medo de espírito. Então, você vai vazar. Não tem jeito. Você não vai ficar perpetuado por muito tempo. Não vai ter sua foto no quadro, no mural da sala. Pra todo mundo que entrar ver. Aqui jaz a memória de mamãe. Não vai. Entendeu? Então, assim, nós vamos embora. Em algum momento. E aí a gente tá amarrado a quê? Em quem? No quê? Que a gente ainda não conseguiu ser para nós mesmos a pessoa que orienta, que aplaude, que segura o refrão. Lógico que é gostoso você ter um fiador, né? Tô usando até esse termo porque hoje eu não aguentei mais de olhar de casa para alugar, apartamento, tudo que eu vou mudar. Mas é gostoso ter alguém que te dê um respaldo. Não é gostoso? Lógico que é. Bom, eu vou dar esse passo, mas se der errado, eu sei que eu tenho onde correr. Eu vou dar esse passo, mas se der merda, ligo pro papai, ligo pra mamãe, ligo pra não sei quem, grito o marido, grito aquele amigo, grito e eu vou ter um socorro. E quando não tem ninguém? E se você se pôr nessa posição de realizar, de agir e de caminhar sobre as suas próprias pernas? Mensurando os seus riscos e o 50-50 da vida. Pode dar certo, pode dar errado. Paula, mas eu fiz todos os cálculos e pela minha conta aqui, existe 99% de chance de dar bom. Ok, esse 1% de chance que existe de dar ruim deve ser computado no seu campo emocional como 50-50. Porque uma vez que ele existe, ainda que raro, ele pode acontecer. Entendeu? Então, esse movimento... Obrigada. Esse movimento de eu quero aprender a caminhar com as minhas próprias pernas. Eu quero olhar para mim, aprender a tomar as minhas decisões, me sentir forte e seguro bastante para lidar com os resultados, com as consequências daquilo que tá rolando, daquilo que eu vou ter que viver, que eu vou ter que encarar, em mim mesma. Em mim mesma. Eu trouxe esse tema aqui, não foi à toa, não. Essa semana eu tava refletindo, comentei com vocês na segunda-feira, né? Que eu tô querendo fazer um cursinho aí pra geral, cursinho de valor baixo, de 4 aulas sobre relacionamento. A forma como a gente se relaciona com tudo, em todas as áreas da nossa vida. Por quê? Atendendo a minha mulherada aqui, minhas tigresas maravilhosas, o que eu percebi, falando diretamente sobre relacionamento afetivo, mas estendendo isso para todas as áreas, é que a maioria de nós, quando está sozinha, sem um companheiro, tem um comportamento. Um comportamento sobre a vida, um comportamento sobre amigos, em relação a amigos, um comportamento em relação a trabalho e dinheiro. E quando começa a se relacionar com uma pessoa, um monte de coisa muda. Onde performava bem, começa a não dar mais legal. O tipo de vida onde tinha prazer, alegria, que tinha aquele bom humor, aquela coisa gostosa, começa a desmoronar. Um monte de coisa que estava caminhando, crescendo, começa a paralisar. Aí para de olhar para si, para de olhar para aquilo que era importante e um monte de coisa começa a acontecer. E isso me incentivou, me estimulou a fazer aí essas aulas e tal, esse
mini curso para geral, porque a gente precisa trazer luz para isso, clareza para isso. Uma coisa é você estar agindo de forma automática, não percebendo o que está acontecendo e o que você está fazendo. Outra coisa é você agir, observar o que está acontecendo, o que você está fazendo, o que você está sentindo de forma consciente e começar um diálogo consigo mesmo. É totalmente diferente, certo? É muito diferente. Muito diferente você tomar uma decisão dentro de uma situação, sabendo que você está tomando aquela decisão, com clareza, de forma objetiva. E você simplesmente sair tomando na louca e não observar o que está acontecendo, o movimento que está rolando ali por trás daquilo. Certo? Beleza, então vamos lá. Vamos voltar no nosso foco da conversa aqui. Quero caminhar com as minhas próprias pernas. Quero aprender a me bastar no sentido... Gente, quando eu falo isso, eu não tô falando isso como aquelas teorias loucas, não, que você não precisa de ninguém pra viver, tá. Mesmo porque o mecanismo natural da vida de crescimento e desenvolvimento pessoal se deu através do outro. Então é o outro. Esse outro pode ser um cachorro, uma máquina, uma pessoa, não importa, pode ser o chuveiro da sua casa. Esse outro com o qual você vai se relacionar, querendo ou não, vai te mostrar o que você carrega dentro de você. Então, o seu processo natural de desenvolvimento como ser, como pessoa, como estrutura invisível, espírito, dê o nome que você quiser aí, tá diretamente ligado com o outro. Então, o outro, ele é essencial na minha vida no sentido de me mostrar minhas deficiências, minhas fragilidades, minhas fortalezas, etc. Para isso, essa é a importância, relevância do outro na minha história. Mas o outro nada tem a ver com o que eu sinto. Nada tem a ver com o que eu carrego, com o que eu percebo, nada tem a ver. Não é o outro que tá provocando um monte de coisa em mim. Só que quando eu inicio uma relação, já acreditando que o poder, esta pessoa tem um poder de me fazer feliz, de me fazer triste, de me fazer caminhar com alegria, com isso, com aquilo. Quando eu inicio qualquer processo de relacionamento dessa forma, eu já inicio sem poder pessoal algum. E já inicio refém de uma situação, rezando para que essa pessoa se comporte daquela forma que me faz bem. Por quê? Se ela se comportar da maneira que me incomoda, eu vou sofrer. E o poder é dela, porque eu dei pra ela. Então, para que eu me sinta segura, eu espero que essa pessoa haja assim, assim, assado. Para que eu me sinta feliz, ela vai ter que fazer assim, assim, assado. E todas as vezes que ela fizer de forma diferente, eu tô lascada. Eu vou me sentir um cocô, vou me sentir sozinha, abandonada, etc. Entende? Tem uma amiga falando aqui, eu tenho medo da solidão. Lembra que eu falei pra vocês? Tudo aquilo que a gente tem medo já está acontecendo na nossa vida? Se essa minha amiga tá falando, Paula, eu tenho medo da solidão, é porque ela já vive a solidão. Ela já vive a solidão já é real dentro dela. Ela tem medo de um troço que já tá ali dentro. É real dentro dela. Pode estar com alguém e pode estar infeliz com essa pessoa com medo de terminar, mas já tá vivendo a solidão. Separando não vai viver nada diferente, vai ter outras dificuldades ligadas a outras questões. Mas a solidão já tá lá dentro. Quando a gente fala... Eu lembro que uma moça colocou na ficha assim, Paula, eu morro de medo de ser estuprada. Aí eu perguntei pra ela, sofreu algum abuso e tal, porque colocou que tem medo, obviamente já vive aquilo. Não, Paula, eu nunca fui estuprada e tal. Aí ela começou a me contar a história dela, o relacionamento dela com o marido e tal. Essa mulher, ela se deixa ser estuprada emocionalmente 24 horas por dia, porque ela é invadida de todas as formas. Ela falou pra mim, Paula, eu não consigo ir no banheiro fazer cocô sozinha. Porque entra o marido, entra meu filho. Se minha sogra estiver em casa, ela entra no banheiro. Então, o que é isso? O que é um estupro? É uma invasão indesejada, não é isso? É alguém buscando o seu próprio prazer, invadindo o outro, sem pedir autorização. Não é o que ela vive? 24 horas por dia. Ela é invadida 24 horas por dia. Na nossa linguagem, quando fala estupro, é diretamente ligado a uma conotação sexual. Mas a estrutura emocional da coisa é ser invadido sem querer. Então essa mulher, ela era invadida 24 horas por dia. Aquilo que ela tinha medo já regia a vida dela. Entendeu?
Então, aquilo que eu digo que eu tenho desespero, eu tenho medo de ficar sozinha, eu tenho medo da solidão, eu tenho medo de, sei lá, qualquer coisa que você tenha, esse medo. Eu tenho medo da escassez, você já vive numa escassez interna. Eu tenho medo de ficar pobre, essa pobreza já tá enraizada em você, tá aí dentro, entende? Aquilo que a gente declara, nossa, eu morro de medo de tal coisa, isso já tá estabelecido no seu coração, você já tá vivendo isso. Emocionalmente falando, tá? Então, quando você fala, eu tenho medo da escassez, de perder o dinheiro, mas por que você tem esse medo? Ah, porque eu tenho medo de viver uma vida pobre. Aí você vai olhar como é que a pessoa vive. Ah, eu tenho medo que me falte dinheiro, porque se faltar o dinheiro vai acontecer isso, eu vou depender dos outros. Aí você vê como a pessoa vive, já depende de outras pessoas. Não do dinheiro de outros, mas de outras questões. Então, ela se coloca numa posição de submissão para não perder o dinheiro que vem daquela determinada forma. Já tá vivendo aquela prisão da qual ela tem medo de viver se o dinheiro for embora, certo? Então, assim, quando a gente toma essa consciência de que da importância de aprendermos a caminharmos com as nossas próprias pernas, lidando com as consequências das nossas ações, batendo no peito, ficando do nosso lado, quando você decide se apoiar, independentemente do que vai acontecer. Caramba, Paula, mas fui andar com as minhas pernas, tomei essa decisão, fiz esse negócio e perdi. Perdeu. Mas você foi lá, você fez análise, você fez sua parte, você caminhou com as suas pernas, você vai ter que dar conta desse resultado. 100% independente. Não vai ter ninguém na sua orelha, nem pra te dar, nem pra reclamar. Porque esse é o outro lado. Sobre não caminhar com as suas pernas e depender de alguém. Essa pessoa até vai te dar. Mas depois, minha amiga, se prepara. Porque a cobrança chega. E não interessa se quem tá te dando fala, não, é de coração. Não é. Não é. Porque quem faz lembra que fez. Em algum momento vai dizer pra você, olha, te ajudei com isso, fiz aquilo. E você vai dizer o quê? Mentira? É um fato. E talvez, dependendo do jeitão dessa pessoa, ela se sinta livre para também requerer algumas coisas, exigir, etc. Então, é um tanto complicado, não é isso? Então, como eu estava dizendo, quando a gente diz caminhar com as próprias pernas e se tornar independente emocionalmente, não estou dizendo que nós não vamos nos relacionarmos com ninguém. A gente vai se relacionar com as pessoas, natural. Isso faz parte do nosso desenvolvimento e crescimento. Só que a gente vai se relacionar com as pessoas pela troca. Pela troca. Troca saudável. Não por buscar uma bengala, um suporte, etc. Porque, vamos lá. Pensa comigo assim, Você tá vivendo a sua vida, certo? Tô vivendo minha vida. Aí você arruma um trabalho. E aí você começa nesse trabalho com aquelas pessoas, teus subordinados, teus chefes, teus líderes. Você começa a querer suprir, através daquelas pessoas, o seu buraco emocional. Que nada tem a ver com o que foi acordado naquela salinha onde você foi contratado. Você tem que trabalhar tantas horas por dia, você tem que entregar tal resultado, e por isto você recebe esse salário. Beleza, minha amiga? Beleza? Ou tinha no seu contrato, você vai receber 5 abraços por dia, 18 sorrisos, 5 tapas nas costas, um cafezinho na mesa do chefe, Não. Qual era o acordo? Você entrega isso e você recebe isso. E se as nossas relações fossem assim, friamente calculadas no aspecto do que foi combinado, e se cada indivíduo tratasse o seu campo emocional a partir das suas contrariedades, as nossas relações seriam mais saudáveis, mais produtivas, mais gostosas, até mesmo os atritos e conflitos, porque afinal de contas, não quer dizer que não vai ter conflito e atrito, vai. Porque você vai falar que a parede fica mais bonita verde, o outro vai falar que fica azul. Você vai falar que é melhor ligar para um cliente 8 horas da manhã e de repente o outro vai falar que é às 4 da tarde. Então, conflitos sobre ideias, pontos de vista, etc., sempre vão existir. E é saudável, é natural. Vários pontos de vista, várias ideias, e coloca isso, põe os pontos aqui, positivo e negativo, coloca aquilo, e é assim que a gente cresce.
Agora, você imagina esses conflitos carregados de uma emoção, carência afetiva, uma dependência emocional, etc. Onde eu não estou mais analisando de fato qual é o melhor horário de ligar para o cliente. Eu estou analisando qual ideia vai ser escolhida pelo meu chefe. E isso para mim não representa uma escolha dele racional, representa uma preferência pela pessoa, porque eu tô levando pro pessoal. Ah, nada que eu falo serve, nada que eu falo é bom, porque o que o fulano fala é melhor, porque etc. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? O quanto a gente coloca a nossa deficiência, a nossa debilidade emocional, nosso vazio em questões práticas de dia a dia e como a gente chega no fim do dia arrebentada, desgastada, destruída. Por quê? Por não termos aprendido a andar com a nossa própria perna em todas as áreas da nossa vida, principalmente na emocional, a gente fica que nem um cachorrinho assim na mesa, onde tem alguém comendo, esperando aquela migalhazinha cair. Sobrar alguma coisa pra gente. Entende? E aí dá aquele auê que você já sabe. Entendeu? Porque o fulano dá mais atenção pra mãe do que pra mim, pro outro do que pra mim, olha mais pro trabalho do que pra casa, etc. Sim, talvez você tenha casado com um homem que olha 23 horas por dia pro trabalho e 1 hora pra casa, mas você não casou com ele. Agora você acha que o homem vai mudar? Esse é o jeito dele. O que você vai fazer com isso, com o seu desconforto? Ou você vai arrumar outro, porque tem um outro tipo de comportamento, você vai aprender a viver bem com esse aí que você tem. Entendendo o quanto é desconforto por ele não olhar pra dentro e o quanto é o seu vazio emocional. O quanto você não se dá a atenção que você quer, o amor, o respeito, o carinho, etc. Entende? Vocês entendem essa nuance entre alguma coisa não está legal e eu quero romper com isso e eu não estou legal comigo? Por conta disso, por não me apoiar em mim, por não andar com as minhas pernas, eu espero que o outro me dê, me supra, me ajude. E aí eu acho que não tá legal. Mas na verdade, se eu tivesse me nutrindo, essa relação seria incrível. Ela seria perfeita. Porque o que ele me dá, se eu tivesse a minha nutrição, nossa, seria maravilhoso. Então, quando a gente vai aprendendo a andar com as próprias pernas, a gente vai percebendo que muitos dos desconfortos que nós tínhamos com as pessoas com as quais a gente lida, eles vão se dissolvendo. Literalmente. Eles vão se dissolvendo na nossa frente. E óbvio, você vai atingindo patamares de consciência que muitas pessoas já não vão fazer mais sentido na tua história. Você nem consegue conversar muitas vezes com essas pessoas. E de forma natural, se afasta. De forma natural, a energia não combina mais. Aquilo, sabe? Aquilo vai, rompe naturalmente. Por outro lado, novos contatos chegam. Novas pessoas, novas relações aparecem e vão se construindo. Beleza? Quem que tá aqui comigo já tá experimentando isso. Já vem vindo assistindo os vídeos, já fez Open, já fez Viva a Vida com Leveza e Alegria, já leu o livro e tá conseguindo colocar isso em prática no dia a dia. Tá vendo que muitas vezes uma coisa consumia, destruía e hoje já você lida com aquilo de uma forma mais tranquila. Você já tá conseguindo superar. A galera aqui no chat do Zoom tá respondendo pra mim. Fala aí comigo, vocês também estão aqui no Insta. Do YouTube que eu não consigo ver vocês aqui comigo. Mas é isso, gente. Tem um monte de gente que já tá conseguindo aplicar isso daí e ver essa diferença. Porque, de novo, né? A Aline tá falando, eu sou muito mais leve depois do Open 4.0. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Então, assim, a gente já, acho que já tá claro, né, pra todo mundo que tá aqui, que a vida não vai virar aquele trocinho bonitinho que a gente quer, né? O povo não é robozinho, não fala no tom que a gente gostaria, do jeito que não tem os pensamentos. Não tem. São o que são, as pessoas são o que são. E elas se mostram pra nós, só não vê quem não quer. Não é isso? As pessoas se mostram o tempo todo
as pessoas se mostram pra nós. Só não vê quem não quer. E sim, eu já entendi que o outro não vai se moldar pra me agradar. É isso? Seja bem-vinda aí. É Júnior Campos, acho que é, né? Tá falando que é a primeira vez dele hoje aqui, tá adorando. Segue a gente, vem com o bonde. Então, eu já entendi que a vida não vai se moldar, né? A vida, eu grito com ela não é como os meus pais eram, que não aguentava ouvir grito e cedia muitas vezes, ou dava um tapa no punho pra dentro. Não, a vida fica só te olhando. Você fica lá esperneando, guerreando, gritando, etc. E ó, ela tá nem aí pra você. Você tá lá perdendo a voz, descabelando, doente, ela tá te olhando, fazendo seu escarcéu. Ela não tem vergonha, filha. Igual seu pai tinha no shopping, morria de vergonha e entubava o brinquedo. Não, ela não tem. Você pode gritar quando você quiser, que ela vai ficar lá pleníssima. E a hora que você estiver esguelada, jogada no chão, que aí você aceita, fui demitida. Meu marido saiu contra a mulher. Aconteceu tal coisa. Quando você aceita lá no chão, estrupiada, aí você fala, tá bom, bora, né? Levantar, tomar um banho que tô azeda, escovar o dente, fazer uma chapinha, arrumar esse cabelo horroroso e vamos viver, né? Porque já aconteceu, já foi. Então, o que sobra pra nós na vida? Qual é o tempo que eu quero ficar largada no chão gritando? Qual é o tempo que eu vou perder me debatendo, dando murro em ponta de faca, fazendo gracinha? Você faz gracinha. Você faz gracinha que você acha que vai dar certo. Você acha que as pessoas que mandam mensagem, hoje quase não recebo mais, mas no começo eu recebia muito, xingando os vídeos, onde já se viu, as coisas que você fala, não sei o quê, tudo fazendo gracinha, tudo carente, querendo resposta, porque quem não gosta e tá cheio de si, olha o vídeo, vira as costas andando, vai embora. Ele vai ficar gastando tempo de ficar teclando lá 1000 frases, escrevendo um monte de coisa? Não é nada. A pessoa olha e fala, ih, é louca, sabe, vira as costas andando. Agora, quando você quer a atenção daquela pessoa, quando você quer que aquela pessoa te explique melhor o que ela tá falando, porque fez sentido, tocou seu coração, mas você não tá aceitando, aí você vem, você debate, você quer brigar, você quer guerrear e tal. Entendeu? Então, qual é a importância da gente aprender? Oi, Iris, um beijo, amor, saudade de você também. Qual a importância da gente aprender a andar com as nossas próprias pernas? É a nossa liberdade. Só que essa liberdade, ela tem um preço. Ela tem um preço porque a gente tende a buscar essa segurança. A gente tende a buscar esse olhar. Como aquela menininha falou pra mim. Você gosta mais da novinha porque ela é pequenininha. Por quê? Porque ela vê dando mais atenção, vê pegando no colo. Você consegue pôr uma criança de 6 no colo magrinha, você não consegue pôr uma de 10. É isso? E aí a de 6 ainda faz gracinha, isso e aquilo. A de 10 já é mais mocinha, outra conversa, outro comportamento. Então, o que tá enraizado dentro da gente? O que tá enraizado dentro da gente? Amiga, obrigada, viu? Mas eu não sou psicóloga, não. Não precisa nem fazer psicologia para fazer. Faz o Open, depois faz o Recristo, vai ver só. Aprende a atender, que é uma benção. Então, assim, se eu tô inundada de ideias negativas sobre ser grande, ser líder, ser independente, ser capaz, por quê? Porque eu não vou ter mais uma mão me segurando para atravessar a rua, porque eu não vou ter mais alguém que vai me atender quando der merda e eu estiver endividada, porque eu não vou mais ter o carro da mamãe emprestado para usar, porque eu não vou mais morar na casa de mamãe e de papai, vou sair e fazer uma escolha de morar pior, muitas vezes, mas ter a minha independência, entendeu? Vou ter que muitas vezes vender um carro que eu amo para ter um outro que eu não vou ter dívida, que eu não vou depender de ninguém, que eu vou conseguir bancar. Então, assim, andar com as próprias pernas tem um custo. Mas eu vou te falar uma coisa. O prazer que gera é imensurável. E talvez você, por não conhecer esse prazer, ainda se sujeite a andar com as pernas dos outros. Porque uma vez que você experimentar isso, você não dá ré nunca mais, minha filha. Você não volta para trás.
Pergunta para uma pessoa que saiu de casa, saiu na casa dos pais e tal, e teve uma vida legal, uma vida bacana, gostosa, vivendo sozinho, que se desenrolou, que essa pessoa volta por causa de pai e mãe. E aí você dê todos os argumentos para ela. Mas lá você tem roupa limpinha, você tem comidinha. Não quero. Não quero, imagina voltar. Ter regra, ter horário, ter que dar satisfação de tudo, isso ou aquilo. Não. É a sua liberdade que você vai construindo. Entendeu? Então, assim, para hoje, um exercício para a gente observar, para a gente começar a estudar e encontrar dentro da gente se existem esses bloqueios, né? De repente você fala, Paulo, eu chego num teto ali, profissionalmente falando, e eu não deslancho. Eu não consigo aquele cargo, eu não consigo empreender, eu não consigo... Será que não é por conta desse medo de voar muito alto e não ter ninguém segurando sua mão? Porque aí você não precisa mais de ninguém? Né? Ai, Paulo, eu sou casada, eu queria ter minha independência financeira nesse relacionamento tal, e eu fico aqui cuidando de casa e filho, não consigo. Será que não é por conta disso? Que aí não vai ter ninguém, né? Olhando, percebendo, etc. Então, dá uma olhada lá dentro. Se você tem registros, se você tem ideias, se você teve percepções ao longo da sua vida, da sua infância ali, que provaram para você que não vale a pena. Não vale a pena ser independente, dona de si e tal. Que se você se tornar essa mulher, você não vai conseguir um relacionamento saudável, você não vai conseguir ser uma boa mãe. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ser uma companheira incrível, você pode até ser uma dona de casa, andando com as suas próprias pernas. Se você não cuidasse dos seus filhos, vamos aos exemplos. Se você não cuidasse dos seus filhos, se você fosse separado, seu marido tivesse que cuidar, ele teria que pôr uma empregada em casa? Ele teria que pôr uma babá? Como isso ia se resolver? As crianças iam ficar com a mãe dele? Uma solução ia ter que ter, não é isso? Ou, entre aspas, um outro problema ia se criar. Mas ia ter que se encontrar um caminho. Sabe qual que é o nosso ponto? O nosso ponto é que muitas vezes a gente espera as situações degringolarem, acabarem, sabe? Murcharem, para que a gente visse, para que a gente desse um determinado valor. Às vezes, seu companheiro ou sua companheira tá falando assim pra você, ó, escuta aqui, vem cá. Isso aqui não tá legal. Eu não tô gostando disso na nossa relação. E aí o outro tá muito nem aí, ou duvida que você um dia separe e tal, vira pra você e fala assim, não tá bom, mas procura o seu caminho. Então eu não devo ser bom bastante pra você e tal. E vira as costas andando. Você tolera um tempo, 2, 3, aí um dia, minha filha, você faz sua malinha e vaza. Aí o bicho pega. Aí começa a correr pra lá, correr pra cá. Aí busca médico, busca socorro, busca psicólogo, vai no terapeuta. Aí vai se arrumar, aí vai pra academia. O bicho tava pesando 130 quilos, a pistola não subia mais. Daqui a pouco o homem tá assim, a pistola não baixa mais, tá pesando 70, tá com os gomos na barriga. E olha pra você e fala, vamos, você já tá broxada. Aí você olha, você quer matar ele, você quer enfiar a cabeça dele dentro da panela de pressão. Você fala, por que você não fez isso quando a gente tava aqui? Quando eu te amava, quando, sabe, tinha toda uma história, toda uma vida. Por quê? Por que você não fez isso quando a gente estava junto? Então veja se não é você hoje que está nessa posição, lá no seu trabalho. Será que você vai precisar perder para você reconhecer um monte de coisa? Será que você vai precisar perder? O que você vai precisar perder para reconhecer um monte de coisa? A sua saúde? Ou é esse trabalho, ou é uma parceria, ou uma sociedade, etc. Então, assim, observa. Vai lá dentro de você. Observa. Se você tem restrições, bloqueios, negativas sobre ser grande, andar com as próprias pernas e não depender de ninguém. Isso não quer dizer não ter ninguém. Não quer dizer não compartilhar sua vida com ninguém. Pelo contrário. Pelo contrário.
Quanto mais livre, mais independente você se torna, mais apta, mais preparada, mais leve a gente fica para se relacionar em qualquer área da nossa vida. Tanto com dinheiro, como com sexo, com isso, com aquilo. Por quê? Vou lá ter uma relação sexual com uma pessoa que eu tô gostando. Ai, que medo de ser o que eu sou e essa pessoa me largar. Quando você começa a andar com as suas próprias pernas, você fala assim, bom, eu vou ser o que eu sou, vou fazer o que me faz feliz, do meu jeito e tal. E se não gostar, olha, não era pra ser. Porque eu não vou conseguir conviver com uma pessoa 1 ano, 2, 10, mentindo que eu gosto, como eu quero que seja, etc. Não vai dar certo isso. Então é bom que logo veja pra ver se vai ou se não vai isso aqui pra frente. Entendeu? Faz sentido o que eu tô falando ou não? Racionalmente sim, mas a gente põe isso na prática? Não coloca. Você entra num trabalho morrendo de medo de ficar desempregada. Aí o chefe começa, hoje eu preciso que você vá até às 11. Hoje eu preciso que você vá até meia-noite. Aí tu vai abrindo as pernas, porque tá com medo de ser mandado embora. Olha, não é melhor que você sente com ele e fala assim, meu amigo, olha só, eu tenho aqui isso, tais compromissos, tais horários, nosso acordo foi esse, tem alguma coisa que não tá clara? Assim, eu não sirvo pra você se eu não conseguir estar aqui de tal a tal hora, tá? Mas o medo. E às vezes, esse teu chefe, tudo que ele espera é um comportamento desse, pra que ele te veja como um bom líder, capaz, forte, firme o bastante pra te dar outra posição. Agora, se você é o bonzinho que todo mundo monta, você vai ser o bonzinho que todo mundo monta. E nunca aquele cara que vai estar em cima, coordenando e mandando. Porque como é que vai ter um líder que o subordinado vai montar na cabeça dele? Não tem jeito, não faz sentido. Então, muitas vezes, aquele medo que eu tenho de andar com as minhas próprias pernas é exatamente o medo que vai me impedir, me incapacitar, me impossibilitar de conquistar o que eu quero. Entendeu? Às vezes, você falar a real, você tá morrendo de medo de falar a real, medo de perder, medo de jogar limpo, medo de ser você nessa relação e perder. Ai, Paulo, mas se eu falar que eu quero isso, que eu quero aquilo, que eu sou assim, que eu sou assado, meu Deus, eu vou perder esse emprego, vou perder essa pessoa, vou perder essa oportunidade, vou perder essa sociedade. Minha filha, se você já tá entrando com uma capa, se você já tá entrando com mentira, se você já tá entrando fingindo, onde é que tá o sucesso disso? Para ambas as partes, não tem como ter sucesso. Não tem como ser feliz dessa forma. Então, para que você consiga rasgar o seu peito e ser quem você é, ir lá e falar, olha, é isso. Eu demorei um bom tempo para ter coragem de escrever o meu informativo terapêutico como ele é hoje. Se você já mandou mensagem em algum momento para a Luísa pedindo para ser atendido, ela te mandou esse informativo. E eu não sei se você leu ele com atenção. Mas se você leu com atenção, você pode dizer que é um desconvite à terapia. É um desconvite. Lê o meu informativo para você ver. Ele não tem nada de atraente. Ele não tem nada que te chame no sentido de venha transformar a sua vida. Não tem nada disso lá, não. Ali tem a real sobre o que o trabalho oferece. Transparência 200%. Mas quanto eu tive medo de ser transparente e perder clientes? Tem gente que lê meu informativo e fala, você vende alguma coisa? Eu falo, graças a Deus eu não tenho horário até abril. Então tá funcionando. Sabe por quê? Eu não preciso considerar os meus clientes, os meus pacientes, os meus alunos, pessoas que precisem ser ludibriadas. Olha, você vem aqui, você participa das minhas lives, você vê os depoimentos que tem no canal, que tem no YouTube, você vê o pessoal do Open compartilhando toda a experiência deles aqui. Meu, tem tantas formas
de você ver o que o trabalho proporciona, o que o trabalho oferece, o quanto é transformador. Você pega uma ou duas técnicas, você começa a assistir os conceitos básicos, você lê o livro, aplicando em poucos dias na sua vida, você já começa a perceber uma diferença no seu trato com os outros, na forma que você vai lidando, na forma que você vai se conduzindo, o seu pensamento, os seus sentimentos. Isso é um fato. Então, eu preciso ser realista. E ser realista não quer dizer que você vá se sentir, vai ter menos vontade de estar comigo, de forma nenhuma. Porque eu tô te mostrando, eu tô te provando com fatos. Então, quando você senta na frente de alguém e tá negociando um trabalho, você tá num relacionamento, você tá nisso, naquilo, o livro é o Viva a Vida com Leveza e Alegria, Júnior. Ele tá lá no meu site, www.paulagasparaini.com.br, tá? É bem legal. Bem legal é pouco, é muito top o livro. Vale muito a pena, se puder ler, tá? E tem também um e-book gratuito. É só você entrar no site que você consegue baixar também, tá? E tem muitos vídeos no YouTube, Paula Gasparini Beck. Pode dar uma olhada lá também. Certo, gente? Então, vamos lá. Quero andar com as minhas próprias pernas. Beleza. Ainda não estou conseguindo em determinadas áreas. Se eu não estou conseguindo, tem um medo, tem um bloqueio, tem um não inconsciente. Tá me impedindo de fazer isso. Por quê? O que eu tô ganhando me mantendo dependente? O que eu vou perder se eu me manter independente? Quais foram as minhas ideias sobre crescer, sobre ser líder, sobre ser a maior, sobre ser diferente, sobre isso ou sobre aquilo? Foram ideias negativas? Eu perdi demais na minha vida por ter sido maior, por ter sido responsável, isso ou aquilo? Ou eu ganhava muito por ser a menorzinha, a titiquinha, sabe? Eu ganhava muito por ser assim, por me comportar dessa forma. E hoje eu tenho medo de me comportar de uma forma diferente e perder isso. O que eu tô ganhando que faz parte do meu vazio emocional? Tô ganhando um pouco de atenção? Tô ganhando um elogio ou outro? O que eu tô ganhando? É um suporte ali, de repente, que eu sinto? Então, faça essa análise. Vai lá pra sua caminha na hora de dormir, deita, relaxa, fecha os seus olhos e dá uma revisada na tua vida, na tua história. Olha pra trás e veja se você guardou essas percepções e comece a conversar consigo mesmo. Dizer pra você mesmo que não é assim, que não precisa ser assim e o quanto você vai se beneficiar se você começar a andar com as suas pernas. Vá trabalhando com a sua cabeça a partir dessa conversa interna, dizendo a si mesmo que você só ganha, que você só ganha, que você só ganha, se tornando independente, lidando com seus resultados, tendo a sua vida, entre aspas, na sua mão. Beleza, minhas gatinhas, minhas tigresas maravilhosas? Não tô nem conseguindo hoje falar muito alto, que eu tô com o nariz bem entupido, mas glória a Deus. A mensagem foi passada. Eu acho que é muito válido que a gente caminhe na direção de conseguir andar com as próprias pernas. Isso é essencial, isso é vital. Isso, eu acho que uma pessoa que ela não anda com as próprias pernas, ela não tem nem tesão, sabe? Não tem, você vai perdendo tesão de viver. Porque depender de alguém, qualquer área, principalmente emocionalmente falando, é muito difícil, é muito triste, né? Então que a gente caminhe nessa direção, que a gente aborte, que a gente abandone essa resistência e vá construindo um diálogo, uma comunicação interna para caminhar na direção dessa meta, desse objetivo. Beleza, meus amores? Então, fico por aqui. Um beijo para todos. Quem é open, bora para nossa aulinha fechada no Zoom, aula presente. E obrigada, minhas tigresas, meus amores, por tudo. Quem quiser participar do Open, link da fila de espera tá lá no site. Bota lá que em breve a gente entra em contato com vocês, tá? Beijão, até segunda-feira, 8 da noite na live pra geral. Até lá.